Neste estudo eu quero falar um pouco sobre a doutrina da eleição, que é a obra do Pai, o lado de Deus na salvação do homem. E este tema, ele é um tema tão sagrado e tão importante para o nosso entendimento, que eu tenho muito temor para falar de coisas que são tão profundas. E toda vez que nós entramos num estudo que fala sobre a obra de Deus e aquilo que estava no coração de Deus, e como diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, antes dos tempos eternos, as coisas que se propuseram, aquilo que foi nos dado antes dos tempos eternos, ou seja, na eternidade, antes dos mundos existirem, é tão profundo que, como diz João Calvino, é preciso que nós venhamos tirar as nossas sandálias dos nossos pés quando falamos da obra de Deus, porque estamos entrando numa terra que é santa. Eu convido você ao entrar neste estudo, ter temor e ter reverência por tudo aquilo que nós iremos falar a partir de agora. Pegue seu caderno, anote os pontos que iremos falar, também anote os textos deste estudo para que você faça a leitura na íntegra e compreenda por você mesmo e ouça, através da leitura, a voz de Deus falando ao seu coração, para que você saiba que você é um eleito de Deus, você é um escolhido. A eleição, a doutrina da eleição, ela nos fala sobre o lado divino na salvação, a parte onde Deus opera e age soberanamente para assegurar a salvação do pecador. Nós podemos definir eleição como aquele ato eterno de Deus, onde Ele age, sem vislumbrar mérito nos eleitos, sem olhar para os eleitos, mas olhando para si mesmo, porque foi de acordo com a sua vontade. Ele escolhe pessoas para serem recipientes da graça especial e da salvação eterna. E o texto base desse estudo que iremos ler está na epístola que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, que nos diz: como também nos elegeu nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, esse texto de Paulo nos fala explicitamente que esse ato é um ato eterno, porque aconteceu antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Nós também vemos que este ato da eleição é um ato soberano e unilateral, porque o homem não tem participação alguma, como está na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 9. Porque Deus não olhou para o benefício ou o mal que tinham feito aqueles que foram eleitos. Diz assim, Romanos 9, no versículo 11, porque não tendo eles ainda nascido, está falando de Esaú e de Jacó, e Deus escolheu, elegeu a Jacó, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, ou seja, por causa de Deus, era segundo a vontade de Deus. A eleição, ela é o pivô central de toda a obra redentora de Deus. É na eleição que Deus se mostra como um reconciliador. É na eleição que Deus mostra todo o seu amor. E é na eleição que Deus mostra que Ele é um ser, uma pessoa relacional. A doutrina da eleição é a testemunha fundamental com relação a toda a obra e os caminhos divinos. É a doutrina da eleição que mostra tudo aquilo que Deus fez na sua eternidade. E ela é precisamente a revelação do mistério verdadeiro e profundo de Deus, que é o seu amor e sua graça a pecadores. Um mistério do qual nós temos muita dificuldade para entender, de tão profunda que ela é. Como pode um Deus tão grande amar a pecadores, amar a pessoas que caíram da sua graça? Por isso que a Bíblia fala de reconciliação, e Deus nos elegeu para a reconciliação e para a salvação.
Nós sabemos que Cristo é a revelação deste mistério. Cristo é a revelação do mistério da eleição, porque nele estão regidas todas as coisas. E é isso que significa quando o texto diz como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. A palavra de Deus também nos dá alguns exemplos sobre como a eleição ela é algo inerente ao ser de Deus. Tanto que o Senhor Jesus, enviado à terra, o Verbo vivo encarnado de Deus, no seu ministério mostrou muitas vezes passagens que evidenciavam que ele tinha escolhido seus discípulos para serem apóstolos. Também nós lemos algumas passagens que diz que os dias da grande tribulação serão abreviados, porque senão nem os escolhidos, nem os eleitos seriam salvos. E a palavra nos diz também, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 27, que Deus escolheu, Deus elegeu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, elegeu as coisas fracas para confundir as fortes, né? Escolheu as coisas vis e as desprezíveis e as que nada são para confundir as que são. Nós lemos também no apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 5, escrevendo sobre que Deus não tinha escolhido porventura os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. O apóstolo Pedro aparece no livro de Atos, capítulo 15, verso 7, dizendo que ele foi escolhido para trazer aos gentios a mensagem do evangelho para que eles fossem alcançados. Então a eleição ela é algo prático que se revela nas Escrituras e é uma doutrina que nós precisamos crer, precisamos aprender e confiar que ela está inserida na soberania de Deus e faz parte do seu projeto. Outro ponto que eu quero trazer para esse estudo é que a eleição, bem como a predestinação, elas não tiram a responsabilidade do homem na salvação. O homem é tido como responsável pela sua condenação, por suas escolhas nessa vida, se ele não crer. A ênfase da Escritura é que o homem é perdido por não crer no Evangelho e não crer em Cristo. A eleição não nega isso. E outro ponto que eu também quero dizer, porque muitas pessoas pensam que a eleição ela dá o direito, ela dá a garantia para que as pessoas que são eleitas elas pequem e se sintam seguras na sua salvação, e isso não está conforme a palavra. Se eu me convenço de que sou um eleito, isso pode me levar a viver uma vida em pecado? É óbvio que não, porque se Deus já me escolheu, Ele me escolheu para a santificação, Ele me escolheu para eu ser achado irrepreensível. E o versículo 4 do primeiro capítulo de Efésios nos diz que nós fomos eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A escolha, essa eleição, ela foi feita para a santidade. Longe então de ser uma doutrina que vai trazer estímulo ao pecado. Não, ela vai levar você a viver uma vida santa, uma vida irrepreensível diante de Deus. O verdadeiro cristão, aquele que sabe que foi eleito, não usa essa doutrina como desculpa para o pecado, mas ele usa essa doutrina como algo que motiva ele a buscar a santidade, a buscar ser imagem de Deus aqui na terra, a imagem de Cristo, a buscar viver pela palavra e seguir o bom exemplo das Escrituras em toda a sua vida, no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua família e em tudo aquilo que diz respeito à sua vida como homem. Eu espero ter ajudado você na compreensão de alguns pontos sobre essa doutrina que fala tanto ao nosso coração. Eu não quero que você pense que eu fui definitivo em todos os pontos, em tudo aquilo que está para ser ensinado numa aula sobre a eleição, não. Isso aqui é apenas uma reflexão, para que você também exerça o seu entendimento e compreenda pontos que eu não falei, mas que Deus quer diretamente falar contigo.
A palavra é clara em toda a Escritura que Israel foi eleito, os anjos foram eleitos, os sacerdotes levitas foram eleitos, o profeta Jeremias foi eleito e todos os crentes são eleitos. Eu quero que você compreenda essa eleição, eu quero que você passe a compreender essa soberania de Deus, esse ato eterno, onde você não teve participação, mas você foi agraciado por essa bênção maravilhosa. E é isso que eu quero plantar no seu coração, e que você venha a regar essa palavra que entrou no íntimo do teu ser, que você venha regá-la com orações e coloque diante do Espírito Santo, para que ele possa estar convencendo você de que você é um eleito e precisa se santificar. Que Deus abençoe sua vida através deste estudo. Eu quero orar por você. Ó Deus, abençoa cada uma das pessoas que ouviram esse estudo sobre a eleição, Senhor, que elas possam entender os teus desígnios e os teus mistérios, para que essa palavra possa achar um lugar no coração de cada um dos ouvintes, e que essas pessoas elas possam entender que foram eleitas e foram salvas pela tua soberania e pelo teu poder. Faça isso, ó Deus, abençoa-nos segundo a tua vontade e o teu poder. Em nome de Jesus, amém, amém.